Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos dando início ao Bloquinho do Tavares, versão 2023. Excelente, muito bom. Sejam todos bem-vindos a mais uma empreitada sensacional. Pessoal que está mega focado aí nos concursos. A gente vai começar, mas antes eu gostaria muito de reconhecer a todos vocês por vocês estarem nessa empreitada, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos. E a gente vai começar. Eu acho que o fundamental nesses encontros é a gente focar nas questões de concursos. Aí você vai dizer, mas Tavares, eu não vou fazer esse concurso, eu posso fazer esse tipo de questão? Você pode fazer qualquer tipo de questão. Aliás, português tem essa vantagem. Você tem praticamente todos os concursos, você tem português. Então, esse é o diferencial. Qualquer tipo de questão serve para o seu concurso. Claro que a cada concurso você tem níveis diferentes de dificuldade, mas o conteúdo, basicamente, é muito próximo, muito semelhante. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aí pelo... Eu selecionei aqui a primeira questão, uma questão da EA, em que nós temos assinale a alternativa em que a acentuação gráfica empregada está empregada incorretamente. Vou tirar isso aqui, senão não enxergo a... Está empregada incorretamente. Eu vou dar um tempo para vocês olharem e pensarem. Então, na primeira alternativa, você tem... Ele pede a alternativa em que a acentuação gráfica foi empregada incorretamente. Então, você tem os itens de prova foram revisados. Na letra B, eles têm acesso ao banco de dados. Letra C, ontem a enfermeira não pôde atender. E na letra D, dirija-se àquela seção de identificação primária. Muita atenção que essa ocorrência de crase aí, essa ocorrência de crase, ela não é acentuação, a gente não considera como acentuação, tá, pessoal? Esse aí da letra D de dado. Ocorrência de crase não é questão de acentuação. Então, a gente já elimina, quer dizer, não a questão, mas a alternativa, mas a gente não vai olhar para o aquela. A gente vai olhar para a questão. Se você já tiver a resposta, você pode colocar no chat, tá, pessoal? A partir do chat, a gente vê que está incorreto aí. Então, vamos lá? Por que essa alternativa é a letra A? Porque itens é uma palavra... Qual é a palavra? Quais são as palavras acentuadas terminadas em "ens"? As oxítonas, por exemplo, parabéns, vinténs, são palavras oxítonas, que são acentuadas. Itens, muito cuidado com isso, itens é uma palavra paroxítona. E paroxítona terminada em "ens" não é acentuada. Se você observar a regra das oxítonas, acentuam-se as oxítonas terminadas em AAS, EES, OOS, em ENS. As oxítonas. Itens é uma palavra paroxítona. Consequentemente, não recebe acento. Tá ok? Pessoal, ninguém
Ninguém falou nada ainda, mas vocês podem interagir comigo, tá? Podem interagir comigo. Você não precisa ficar mudo simplesmente porque eu estou gravando. Pessoal que vai assistir ao vídeo, né, já sabe que é interação, né? Então, vocês não precisam... Vergonha é ótimo. Não precisa ter vergonha não, Léo. Está todo mundo aprendendo aqui. Ninguém sabe mais que ninguém, ou alguns sabem, podem até saber alguma coisa mais do que os outros, mas está todo mundo no mesmo barco, tá? Vamos lá. Agora a gente vai para a próxima questão. Eu selecionei uma questão da ESA. Eu gosto muito das questões da ESA, e aí eu selecionei essa questão. Em todas as alternativas, as palavras foram acentuadas corretamente. Eu selecionei algumas questões de acentuação para hoje, tá? Vocês já notaram. Então, nós temos aí, exceto, quer dizer, todas estão corretas, só uma não está correta. Eles têm muita coisa a dizer, estude os 2 primeiros itens do programa, afinal, o que contém este embrulho? Foi agradável ouvir aquele orador? Por favor, deem-lhe uma nova chance. Aí você vai dizer, ué, Tavares, mas não tem acento isso. Mas notem que aqui você tem, na letra E, você tem deem, que, segundo a regra antiga, né, a ortografia antiga, deem era acentuada, agora não é mais acentuado, tá? Então, está corretamente acentuado. Rapaz, o povo continua chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, nós já estamos aqui. Vamos lá. Essa aí, vamos ver se vocês já marcaram aí. Resposta letra excelente. Resposta letra B. Notaram 2 concursos diferentes com questões muito próximas. Justamente, a questão da EA também apontava itens acentuados. E essa aqui, itens, a questão da ESA, também com a palavra itens, paroxítona terminada em ENS, não é acentuada. Eu vou voltar para a questão anterior, não por causa de item, mas eu vou voltar para a questão anterior, pessoal, que eu queria chamar a atenção de algo importante. E aí a gente vai falar de redação. Hoje a gente não vai falar de redação muito profundamente, mas vários seguidores no Instagram mandaram mensagem para mim perguntando se eu ia falar alguma coisa de redação. Então, eu estou prevendo para amanhã ou segunda e terça colocar alguma redação, uma seguidora autorizou que eu compartilhasse partes da redação dela, obviamente não vou dizer quem é, né? Eu vou fazer algumas análises de redação. Então, por que eu chamei a atenção para essa questão aqui? Porque na letra B de bola, você tem, eles têm acesso ao banco de dados. Muito cuidado, se você vai fazer um concurso que você tem redação, um dos itens é concordância verbal. Aqui é uma questão de acentuação, mas muito frequentemente os concursos, eles exigem, eles avaliam a redação por concordância verbal. Talvez seja um dos itens, um dos tópicos que os candidatos mais perdem pontuação. E por quê? Porque eles têm concordância, muito mais do que acentuação. Acentuação, você perde alguns pontos, né? Exatamente, Fábio. Tem acento porque eles têm plural, que esse acento ele é chamado de acento diferencial de intensidade. Aliás, acento diferencial morfológico. Morfológico porque ele tem, não tem acento. E eles têm, no plural, tem acento.
Deixa eu só botar aqui o pessoal para dentro. O pessoal está entrando aqui. Por isso que é bom chegar na hora, gente. Ajuda bastante. Eu não tenho aqui ninguém assessorando, né? Então, eu tenho que colocar para dentro quem vai chegando depois. Então, o que eu estava falando é que, na redação, eles tiram poucos pontos, digamos assim, quando você coloca um acento errado, uma regra de acentuação, usa uma regra de acentuação errada, mas erro de concordância perde-se muito ponto. Eu vou dar o exemplo da prova da ESPSEX. A prova da ESPSEX, eles tiram meio ponto. Cara, meio ponto é uma facada. Quer dizer, você erra duas concordâncias, você perde um ponto. É muita coisa. É muita coisa. Para um concurso desse nível, é muito ponto. Tá, pessoal? Então, muito cuidado com essa regra de acentuação, do acento diferencial morfológico, tá? Quando você tem singular e plural. Muito bem, agora a gente vai continuar. A gente já fez a questão da ESA e a gente já marcou, né? Vocês já disseram a resposta, letra B de bola. A gente vai para a terceira questão. Eu selecionei uma questão da EFON. Muita gente vai fazer a prova da EFON, né? E é muito engraçado, principalmente para quem vai fazer AFA, IPSEX, EAR. Normalmente, os alunos fazem também a prova da EFON. A prova da EFON é uma prova normalmente muito bem elaborada, nem sempre é uma prova difícil, mas é uma prova muito bem elaborada. Opa! Uou! Henrique já marcou aqui a resposta. Vamos dar uma olhada se é isso. Eu nem olhei ainda, só estou falando da EFON. Então, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se acentua por uma regra que se distingue das demais. Esse tipo de questão é muito recorrente na EFON. Gente, é impressionante, parece figurinha repetida. Vejam aqui, código, dádiva, equívoco e inúmeras, todas são proparoxítonas. Código, dádivas, equívoco, inúmeras, todas são proparoxítonas. Agora, na letra D de dado, que é a resposta, vocês já identificaram, né? Na letra D de dado, você tem a palavra intocável, que é paroxítona terminada em L. Não é uma questão difícil, mas precisa ficar ligado, tá bom? Esse tipo de questão na EFON é muito recorrente. Praticamente todos os anos você tem uma... Eu coloco... eu faço... Quando coloco exercícios, né, nas minhas publicações, eu faço levantamento de cada tópico e gramatical, e muito frequentemente você tem esse tipo de questão na EFON. Eu não coloquei aí a data de quando né? Mas é muito recorrente. Agora a gente vai ver uma questão da EAGS, que eu adoro as provas da EAGS, porque tem uma quantidade enorme de questões de português, né? Então vejam aí, ó. Em relação às palavras destacadas no texto, conheci certo dia uma mulher de olhar doído que andava a fazer de seu coração um errante doido. Doído, doido, doído, doido. É correto afirmar que, então, ele faz afirmações. Eu vou dar um tempinho aí para vocês falarem, fazerem a questão. Vamos lá. Doido não é acentuado por não apresentar tonicidade. Doido é um adjetivo. Adjetivos e substantivos sempre têm tonicidade, gente. Pode ser uma palavra
de uma sílaba, mas tem tonicidade, substantivos e adjetivos. Doido é adjetivo. Doido é adjetivo, doído é adjetivo. Então, doído é marcado com o que denominamos de acento diferencial. Oh! Acento diferencial, hoje, só são dois, que pode, né? No pretérito perfeito do verbo poder, e o verbo por. O verbo por tem o acento circunflexo. São os dois únicos acentos diferenciais da regra, segundo o novo acordo ortográfico, que ainda permanecem. Então, vocês já marcaram aí? Deixa eu olhar aqui o chat. Vamos ver. Doido não é marcado com acento gráfico, porque somente os ditongos que aparecem na última oi devem ser acentuados. Não é essa. Não é a letra C. Resposta é a letra D de dado. Doído é acentuado por se tratar da segunda vogal tônica do hiato, formando hiato com a vogal anterior. Então, exatamente a resposta é a letra D de dado. Agora, eu queria chamar a atenção para a letra C, que é uma questão bem interessante. Muito bem, nós temos... Deixa eu ver aqui. Muito bem. Por que não a letra C? Porque doido, ele diz o seguinte: não é marcado com acento gráfico, porque somente os ditongos que aparecem na última sílaba devem ser acentuados. Essa regra diz respeito a ei, oi e el, que aparecem ou em palavra ou em monossílabos, né? Dói, isso dói, é de tom aberto tônico, né? Ou nas oxítonas, constrói. Só que tem que ser de tongo aberto e tônico. De tongo aberto e tônico. Doido é de tongo fechado, tá? Doido, dói, constrói, é aberto, tá? Muito bem. Agora, nós vamos para a questão da ESA. Vamos lá, questão da ESA. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam. Agora é processo de formação, pessoal. Eu coloquei questãozinha de processo de formação. Eu gosto muito. Olha aí, questão de... E é o tipo de questão que é bem recorrente. Opa, será que já temos aqui resposta? Rapaz, vocês estão demais, gente. Vocês não estão nem dando tempo de ler o enunciado. Marque a única alternativa. Estou vendo que o povo está com sangue nos olhos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Vamos lá, composição. Quando eu tenho substantivos compostos. Quando eu tenho composição é quando eu tenho composto. Então, ele está perguntando quais são as palavras que não se formam por composição, onde é que eu não tenho o substantivo composto. Logo, eu só tenho um radical. Beija-flor, pernalta, eu tenho perna mais alta, né? Eu tenho dois radicais, e beija-flor também. Na palavra embora, cuidado, que embora seja uma palavra tão conhecida, isso aqui é uma palavra que é composta, porque é em boa hora. E nós temos aqui o processo de isso. Excelente, Eric. Em boa hora, que é aglutinação. Tá? Você tem justaposição, como, por exemplo, beija-flor, que é composição por justaposição, beija-flor, nada perde
a integridade, né? Tanto o verbo quanto o substantivo, beija-flor, não perde a integridade. Agora, embora é a junção ou a aglutinação de em boa hora. Então, houve perda de elementos. Então, aqui nós temos uma composição também. Então, a resposta, então, pé de meia, vocês estão vendo? Água ardente, água mais ardente, tira-teima, madrepérola. Para ser composto, não precisa ser necessariamente com hífen, tá, pessoal? Então, isso. Então, olha aqui, ó. Os substantivos, aliás, as palavras amanhecer e desalmado só apresentam um radical, manhã e alma, tá? Muito bem. É isso. Então, resposta, letra. Resposta, letra. B de bola. Excelente. Tá bom, pessoal? Vocês não estão fazendo pergunta nenhuma. Eu vou embora. Vamos lá. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico, quer dizer, de sentido, do prefixo componente de desatento. O que quer dizer? Se você vir uma questão assim, pessoal, não fique desesperado. Tavares, eu não sei. Sim, você sabe. Vamos pensar o seguinte. Ele está pedindo o prefixo que apresente o mesmo valor. Então, nós vamos pegar a palavra desatento. Desatento é não atento. Então, o prefixo des dá ideia de negação. É não atento. É uma negação. Então, o que dá ideia de negação? O pessoal já identificou aí. De negação. Ante é contrário. Importação é para dentro. Adjacência é ao lado. Antebraço quer dizer antes. Então, o que é contrário, que dá ideia de contrário, é a resposta letra C de casa. Por quê? Insatisfeito é não satisfeito. Desatento, não atento. Tá? Tudo bem? Excelente. Excelente. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Ai, ai. Por que vocês não colocam um nome? Vamos lá. Então, nós vamos aqui. Nós vamos aqui na próxima questão. É aqui uma questão da ESA. Olá, nós temos um participante aqui que se chama iPhone. Quem é o iPhone? Renomeie a sua conexão, por favor. Isso. Vamos lá. Se puder, renomeie a sua. Você pode renomear a sua conexão, tá? Para a gente saber o seu nome. Então, vamos lá. Vamos ver essa questão aqui, que pede o seguinte. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parassíntese. A gente vai revisar. Valeu. Mas, afinal, como é o seu nome? O iPhone. Diga aí o seu nome. Tainara. Seja bem-vindo, Tainara. Vamos lá. Nós estamos aqui na questão da ESA, gente. São formadas por derivação prefixal, primeiro, sufixal, segundo, e depois parassíntese. Muita atenção. O que é a parassíntese? A parassíntese é um tipo de formação de palavras em que
você não pode ficar sem prefixo ou sufixo. Como assim, Tavares? Vamos dar um exemplo de, por exemplo, prefixação e sufixação, ao mesmo tempo. Vamos lá, desleal, leal. Peguemos o adjetivo leal. Eu posso ter desleal ou lealmente, com ou prefixo ou sufixo. Eu posso ter os dois ao mesmo tempo, deslealmente. E eu posso tirar o des. Na parassíntese, se você tirar o prefixo, por exemplo, tire o prefixo, que é mais fácil de você identificar. Se você tirar o prefixo, a palavra não existe. Vou dar o exemplo de, por exemplo, peguemos o substantivo alma e o adjetivo desalmado. Desalmado. Tira o prefixo des. Almado não existe. Então, desalmado é uma parassíntese. Tá? Então, aqui nós temos, ele está pedindo a sequência que é formada por derivação prefixal, depois sufixação e depois parassíntese. Então, a gente pode até começar pelo final. Se a gente começar pelo final e identificar, por exemplo, bondosamente, vem de bondoso, bondosamente, não é parassíntese, porque aqui você tem sufixo. Só sufixo. Bondoso, bondosamente. Você só tem sufixo. Tá ok? Intravenoso. Intra é o prefixo. Você pode ter ou não. Você pode ter venoso e intravenoso. Então, não é uma parassíntese. Agora, por exemplo, vamos pegar amanhecer, vem de manhã. Não existe o verbo amanhecer sem o A. Da mesma maneira que não existe o verbo surdecer. Notaram? Na letra B e na letra C, nós temos parassínteses, as duas alternativas. Então, nós já ficamos com a letra B ou a letra C. Então, vamos ver o que vocês marcaram aqui. Exatamente, você está entre B e C. Vamos ver. Superpor, superpor. Super é prefixo. Então, nós temos prefixação aqui. Em suavizar, é de suave. Suavizar. Nós temos o sufixo verbal, izar. Suave, suavizar. Então, a resposta é letra B de bola. Tudo bem? Superpor, cuidado que super é prefixo, não é radical. Aí nós temos por, o verbo por. Superpor. Ok? Resposta A. O Eric está perguntando aqui o que é forense, de foro. É sufixação, tá? De foro. A palavra foro, forense. Aliás, é um termo jurídico, né? Foro. Foro quer dizer região, tá? De nada, Eric. Só se vocês quiserem, vocês podem abrir o áudio e falar. Eu, embora tenha essa cara de mal, eu sou um doce de pessoa. Tá bom? Vamos lá, vocês podem falar sem problema. Bem, então vamos à próxima questão. Opa, mais uma questão da ESA. Notaram, né? A ESA, muitas questões de processos de formação. E aqui é uma questão muito semelhante àquela primeira que nós vimos. Opa, já tem até resposta. Meu Deus, vocês são muito rápidos.
há um caso típico de palavra formada por composição. Se a composição, lembra, composição composto, substantivo composto, tá? Vai ser substantivo ou adjetivo, ou verbo. Então vejam lá. Água mais ardente. Água mais ardente. Eu tenho aí uma composição. Eu gostaria de chamar a atenção para as demais alternativas. Pesca é um substantivo derivado do verbo pescar. Pescar, pesca. Pescar, pesca. Cuidado que isso também é um tipo de questão. Nós temos uma derivação regressiva. É como se perdesse um pedaço. Regrediu. Regressiva. Tá? Opa, o Fábio aqui já mandou. Excelente, Fábio. Muito bom. Amanhecer, vamos lá. A gente já viu, mas vamos rever aqui. Amanhecer vem do substantivo manhã. Manhã. Pensa na palavra derivada. Na palavra primitiva, perdão. Na palavra primitiva é manhã. Então, nós temos o prefixo a. Existe o verbo amanhecer? Não. Então, nós temos parassíntese. Em perigosamente, perigosamente é um advérbio que deriva do adjetivo perigoso. Perigoso, perigosamente. Ok? Então, nós temos sufixação. Repatriar. Patriar, repatriar. Nós temos prefixação. Tá ok? Bem, vamos agora para a resposta aguardente, nossa composição. E a próxima alternativa, aliás, a próxima questão, vamos lá. Agora eu trouxe um pouquinho de função sintática, pessoal. Está todo mundo enxergando? Bem, então vejam lá. Cenário alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os termos destacados na frase seguinte. Cuidado com o respectivamente. Necessariamente, respectivamente. Muito cuidado pelo fato... Vocês já responderam? Está demais. Vocês estão demais. Vejam aqui, ó. Pertencem-te todos os documentos. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Então, pertencem-te todos os documentos. O que te pertence? O que te pertence? Notem, cuidado, muito cuidado. Dá a impressão, a olhos desprevenidos, desatentos e desabituados, quando você vê um verbo e aí duas palavras a seguir, ou duas expressões seguintes, você tem o T e você tem todos os documentos. Se você for muito na pressa, você pode achar que todos os documentos está completando o verbo. Não, não. Todos os documentos é o sujeito do verbo. E o que pertence, pertence a alguém. Então, o verbo é transitivo indireto. Se é transitivo indireto, o T é objeto indireto, tá? Então, é objeto indireto. Então, a resposta é todos os documentos é sujeito, todos os documentos pertencem a ti, pertencem a alguém. Então, nós temos todos os documentos, que é sujeito, e o T, objeto indireto. Então, só que tem que ser respectivamente. E respectivamente é a letra E. Pessoal, só um momentinho aqui, eu preciso conectar o meu laptop. Aí, né? Isso.
Tudo bem. Ok, pessoal? Resposta à letra E. Muito cuidado. Tá bom? Exatamente, Eric. Então, o Eric está dizendo. Foi assim, na verdade, foi assim que eu analisei. O ideal é você colocar na ordem direta. Todos os documentos pertencem a ti. Todos os documentos a sujeito pertencem. Você deve se perguntar por que o verbo está no plural? Porque o sujeito é todos os documentos. Todos os documentos pertencem-te. O que pertence, pertence a alguém. Quem pertence, pertence a alguém. Então, o verbo é transitivo indireto. E todos os documentos... Então, T é objeto indireto e todos os documentos é o sujeito do verbo. É só colocar na ordem direta, como sugeriu o Eric. Todos os documentos pertencem. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Vamos ver a próxima questãozinha da EAGS. Assinalar a alternativa que apresenta objeto direto preposicionado. Se é objeto direto preposicionado, isso quer dizer que o verbo é transitivo direto. E o complemento verbal, que, aliás, só existem dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Então, para que eu tenha um objeto direto preposicionado, o verbo precisa ser transitivo direto. Tá ok? Na letra A, por exemplo, não gostou das críticas publicadas no jornal. Quem gosta, gosta de algo. Por favor, Léo, não tira a sua marcação, por gentileza. Tira a sua marca. Obrigado. Então, vejam aí. Quem gosta, gosta de algo. O verbo é transitivo indireto. Então, não pode ser essa, porque se o verbo é transitivo indireto, das críticas publicadas, é o objeto indireto. Agora, a mesma coisa da letra C. Quem necessita, necessita de algo. Necessitou das filhas. Na letra D, o auditor desconfiou. Quem desconfia, desconfia de algo. Notem que na letra A, na letra C e na letra D de dado, o verbo é transitivo indireto. Agora, os soldados tomaram das armas rapidamente. Quem toma, toma algo. E esse das armas quer dizer que eles não pegaram todas as armas. Eles pegaram algumas armas. Os soldados tomaram das armas rapidamente. Esse das armas, nós chamamos esse objeto direto preposicionado como partitivo. É o mesmo que ocorre em eu comi do bolo. Por que eu comi do bolo? Eu comi uma parte do bolo, eu não comi o bolo inteiro. Se eu disser eu comi o bolo, normalmente a gente pensa na fatia do bolo, né? Eu comi o bolo, quer dizer, eu comi a fatia do bolo. Agora, eu comi do bolo, eu comi parte do bolo. A gente chama isso de partitivo. Partitivo é a parte, ok? A parte do todo. Os soldados tomaram das armas, cada uma a sua, né? A parte do todo. Então, a resposta é exatamente a letra B de bola, porque o verbo é transitivo direto, pede como complemento verbal objeto direto, quem toma, toma algo. Então, das armas é objeto direto preposicionado. Tá ok? Deixa eu ver aqui no chat. Dúvida. Qual a função sintática? O que é? Do que? Adverbial. O que é adjunta adverbial?
Eu não entendi. Aqui, das armas, é objeto direto preposicionado. O rapidamente que é a adjunta adverbial de tempo, né? Ou modo, melhor, modo. Isso, exatamente. É modo, tá? Adjunta adverbial de modo. Muito bem. Ok, pessoal. Excelente. Será que terminamos? Opa, alguma pergunta aqui? Não por isso, Flávia. Deixa eu ver aqui. Se ainda temos alguma questão aqui que eu selecionei. Opa! Questãozinha da SpaceX. Eu coloquei aqui uma questão de fonética, pessoal. Fonética é o tipo de questão que, quando cai, eu me preocupo muito com fonética, porque quando cai, o pessoal não dá muita atenção para a fonética, porque raramente cai nos concursos. Quando cai, o cara erra. Tá? Por exemplo, notem que ele colocou logo na primeira palavra, a palavra gratuito. E normalmente a gente fala errado. A gente diz gratuito. E gratuito não existe. É intuito, fortuito, gratuito. Eu sempre menciono essas três, intuito, fortuito, gratuito, sempre ditongo, nunca hiato. Não é gratuito, fortuito, são ditongos. E que tipo de ditongo? Ó, é gratui, o tui, o U é a vogal mais forte, é o som mais forte, é o fonema mais forte. Então, o U é vogal, o I é semivogal. Então, se eu tenho vogal e semivogal, ditongo decrescente. Ao contrário de vácuo. Vácuo. Aliás, ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Tá, pessoal? E, então, nós temos um ditongo crescente na palavra vácuo. Em frear, você tem hiato. E na palavra minguam, ouçam a palavra, minguam. Percebem que a letra M ela é um nasalizador, obviamente, mas também ela representa a semivogal U. Notem que você diz a palavra U lá no final, minguam, minguam. Então, nós temos um tritongo nasal, tá? Um tritongo nasal lá no final. Então, a resposta, vocês já fizeram? Bom, resposta à letra letra de tom decrescente, de tom crescente, letra D de dado, né, pessoal? Cuidado. Vou compartilhar com vocês o que o Fábio disse assim. Achei que minguam era de tom. Cuidado, porque o M lá no final, você não... Você olha como consoante. Mas foneticamente, você pronuncia U. Minguam. Vou dar um outro exemplo. Na palavra também, em. Qual é o som que você usa ou ouve no final? É o I. Também. Eu tenho ditongo decrescente. Eu tenho semivogal I. Também é semivogal I. Ok? Então, só precisa ficar ligado nisso. Exatamente. Na verdade, é uma semivogal. Na palavra minguão, o A é sempre vogal, tá? Então, o que vem antes do A é a semivogal U, e depois do A você também tem semivogal U.
representado pela letra M, tá? Minguão. Tá ok? Então, nós temos tritongo. Então, resposta, letra D de dado, né? Isso, D de dado. Tá aí, pessoal. Excelente. E acho que terminamos. Vamos lá, pessoal. Acho que terminamos aqui. Opa, ainda vamos. Então, as palavras baiacu, tapeceiro, constrói, já tínhamos falado na palavra constrói, tem em comum a presença de, novamente, uma questão de fonética da EAR, hein? Fonética. Baiacu, separa a sílaba, mentalmente separa a sílaba. Baiacu. Tapeceiro, constrói. Elas têm em comum a presença do quê? Do hiato, tritongo, ditongo crescente, ditongo decrescente. Vamos ver que aqui já tem resposta. Opa. Vamos lá. Vai, ei, oi. Então, nas três nós temos ditongo. O A é sempre vogal. Então, ai é ditongo decrescente. A vogal A sem vogal I. Ei, vogal E sem vogal I. Constrói, vogal O sem vogal I. Então, nós temos 3 ditongos decrescentes. Resposta. Opa. Oi. Baguncei aqui. Ditongo decrescente. A resposta de letra D de dado, eu acho que eu não marquei. Por isso que o slide passou. Eu não marquei com azulzinho. Isso. É isso. Mas aqui é a letra D de dado. Os 3 são ditongos decrescentes. Tá, pessoal? Ótimo. Isso. Ô, Fábio, dificuldade de perceber o que é vogal e o que é semivogal, quase todo mundo tem, tá? Vejam aqui. Um dos macetes é o A sempre é vogal. A letra A nunca representa semivogal. Agora, todas as outras letras, o E, o I, o O e o U, tanto podem ser vogais quanto semivogais. Tá ok? Por exemplo, na palavra baiacu, vai, o A é vogal, semivogal I. Em trapaceiro, vogal E, semivogal I. Constrói, oi, vogal, semivogal. Tá ok? Eu vou aproveitar e vou fazer o meu jabá aqui. O Eric perguntou aqui na última, esse acento muda algo? Não. Aliás, ele constrói acentuado por ser um ditongo aberto tônico. É uma das regras de acentuação. Acentuam-se os ditongos abertos tônicos ei, el, oi nas palavras oxítonas, como constrói, ou monossílabos, dói, constrói, tá? Dói é monossílabo e constrói é oxítona. Então, acentuam-se os ditongos abertos tônicos ei, el, oi nos monossílabos ou nas oxítonas. Céu, por exemplo, é acentuado por ser um monossílabo terminado em el. É um dos ditongos abertos tônicos. Tá ok? É isso, pessoal. No TQP, o meu livro, Teoria e Questões de Português, você tem tudo isso aprofundado, ok? E com muitos exercícios. Aproveito e faço o meu jabá aqui para vocês. Se vocês não sabem,
o TQP, eu escrevi juntamente com, aliás, a gente já está na terceira edição, daqui a pouco vem a quarta edição aí pela frente, provavelmente lá para o final do ano. Tá ok? É isso, pessoal. Por hoje a gente terminou. Amanhã, não me perguntem, porque eu não lembro mais o que é que a gente vai fazer amanhã. Eu realmente não lembro, mas tem muitas outras questões. Eu gosto de trabalhar diretamente com as questões de concursos, tá? E basicamente é isso que a gente vai trabalhar amanhã, com questões. E provavelmente, eu coloque na tela e vai explicando a vocês, vou explicar para vocês, fazer algumas observações com relação a uma redação ou a introdução de uma redação, tá ok? Fazendo observações, obviamente, sobre dissertação argumentativa, mas também sobre gramática e eu acho interessante, vocês também podem interagir comigo, tá bom? Podem interagir. Se você não quiser falar, você pode escrever, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, amanhã, eu já não lembro mais qual foi o horário que eu marquei, mas provavelmente foi à tarde, se eu não me engano, é às 17 horas, né? Não, amanhã é 17 horas. Na segunda-feira, que eu acho que eu coloquei 14 horas. Tá ok? Amanhã é às 17. Então, obrigado aqui pela presença Professor? e parabéns. Professor? Oi. Oi, Letícia. Oi, tudo bem? Eu tenho uma Tudo dúvida, não bom? sei se olhou aí no chat, Ah, mas o senhor, eu comi mosca, foi? então, o senhor pode repetir porque Ah, ok. Então, obrigada. o porquê do gratuito ser ditongo decrescente, frear seriado. Então, gratuito, muito bem, porque normalmente vocês aprenderam lá no colégio, quando vocês estavam lá no sexto ano, que U e I são semivogais, não é isso? Mas atenção, por exemplo, na palavra urubu, você tem 4 sílabas, 3 sílabas, 3 U's, e todos eles são vogais, ok? Juriti, o I e o U são vogais. Você só vai ter semivogal junto de uma vogal. Então, semivogal só existe em função de uma vogal. Na palavra gratuito, ui, ui. Qual é o som mais forte? É o U. O I é a semivogal. Gratuito, fortuito, intuito. E, aliás, pensem nisso, gravem, memorizem. Intuito, fortuito e gratuito são sempre ditongos. E por que que não é ditongo crescente? Porque o som mais forte é o gratuito, intuito, fortuito, fui, o verbo, né? O verbo ir. Eu fui, ui. Agora, ele viu. Qual é o som mais forte? É o i. Ele viu. Aí o i é vogal e o u semivogal. Agora, intuito, gratuito, fortuito, o U é a vogal, o I é a semivogal. Agora, frear, cada um numa sílaba distinta. Frear, frear e ato, em sílabas diferentes. Tá ok? Quando é que eu tenho ditongo? Quando eu tenho vogal e semivogal, ou semivogal mais vogal, né? Decrescente ou crescente. E o hiato, quando você tem vogal e vogal, sempre em sílabas separadas. Os ditongos não, sempre na mesma sílaba. O ditongo sempre na mesma sílaba e hiato sempre em sílabas separadas. Então, se você tem vogal e vogal, sempre em sílabas separadas. Tá ok?
Perfeito, professor. Obrigada. Nada, Letícia. Tá ok? Nos vemos amanhã. Outra coisa, tragam dúvidas, tragam questões. Na próxima, amanhã, no bloquinho do Tavares 2, do segundo dia, nós vamos analisar outras questões. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Bom dia. Grande abraço. Tchau, pessoal.